E aí, pessoal que está na luta por um cargo público, principalmente nas carreiras jurídicas, como a de delegado. A gente sabe que tem uns temas que são figurinha carimbada na prova, né? E conflito de direitos fundamentais é um deles. Então, bora fazer uma revisão bem direta ao ponto para não perder essa questão de jeito nenhum. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Liberdade de expressão de um lado, direito à honra do outro. Direito à privacidade versus a segurança pública. É essa tensão que o direito precisa resolver o tempo todo. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. E aqui, ó, já anota aí a palavra-chave para a prova: ponderação. Como a nossa Constituição não diz que um direito é mais importante que o outro, não existe uma hierarquia fixa, a gente precisa de um método para resolver esses choques. E esse método é a tal da ponderação de interesses. Guarda bem esse nome. Então, o ponto de partida para a gente entender tudo é esse dilema. A Constituição nos dá um monte de direitos, mas ela não vem com um manual de instruções falando qual deles ganha quando eles entram em rota de colisão, sabe? E esse aqui é o exemplo mais clássico de todos. Perfeito para a gente visualizar o problema. De um lado, o direito de todo mundo se expressar livremente. Do outro, o direito de proteger a própria imagem, a própria honra. Aí vem uma reportagem, um post na internet. Onde que acaba um e começa outro? Qual direito vai pesar mais nessa balança? Bom, a primeira forma de resolver essa treta acontece lá no processo, na mão do juiz. É o que a gente chama de ponderação judicial. É aquela que acontece quando um caso real, específico, chega na mesa do magistrado para ele decidir. E olha só, o juiz não decide isso da cabeça dele não. Existe um roteiro, um método. Primeiro passo, ele identifica quais são os direitos que estão batendo de frente. Segundo, ele analisa o contexto daquela situação específica para ver qual deles tem mais peso naquele momento. E terceiro, ele aplica o famosíssimo princípio da proporcionalidade, que se divide naqueles 3 subprincípios. Lembra? Adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É um trabalho quase cirúrgico, feito caso a caso. Mas agora atenção, um ponto que derruba muito o candidato. A ponderação não é uma ferramenta exclusiva do juiz, viu? O Poder Legislativo também faz isso, só que de um jeito diferente. Ele faz antes do problema aparecer, criando uma regra geral. É isso mesmo. O Congresso Nacional pode aprovar leis que já estabelecem limites ou condições para o exercício de alguns direitos. É uma ponderação feita, como a gente diz no direito, em abstrato. Ou seja, de forma geral, valendo para todo mundo antes mesmo de existir uma briga judicial específica sobre o assunto. E para isso não ficar só na teoria, olha só como essa ponderação legislativa já está no nosso dia a dia. Quando o Código Penal define lá os crimes contra a honra, o que ele está fazendo? Exatamente, limitando a liberdade de expressão. A LGPD faz um equilíbrio super delicado entre o direito à privacidade e a necessidade de usar dados. E a lei das interceptações telefônicas, que é crucial para o trabalho de um delegado de polícia, pondera o direito à intimidade com a necessidade da segurança pública e da investigação. Tá. Mas aí surge a pergunta, por que o legislativo pode fazer isso? De onde vem a autoridade dos deputados e senadores para botar limites em direitos que são fundamentais? A resposta para isso está na base de todo o nosso sistema político. A legitimidade vem do voto, pessoal. Simples assim. Numa democracia, são os representantes que nós elegemos que têm o poder e também o dever de criar as regras gerais que organizam a vida em sociedade. Essa ponderação que eles fazem é, no fundo, uma decisão democrática sobre como os nossos direitos devem conviver uns com os outros. Certo, chegamos naquele momento crucial da nossa revisão. Se é para focar e memorizar uma coisa só de tudo que a gente falou, que seja o que vem agora. Vamos organizar os pontos-chave. Essa tabela aqui é ouro puro para memorização. Olha que simples. De um lado, a ponderação judicial. Quem faz? O judiciário. Quando? No caso concreto, real. Como? Analisando aquela situação específica. Do outro lado, a legislativa. Quem faz? O legislativo. Quando? Antes dos casos, previamente. E como? Criando leis gerais. O fundamento de uma é o dever de decidir o conflito, o da outra, o princípio democrático. Entender essa diferença pode ser o ponto que te coloca dentro das vagas. E para fechar, vamos deixar aqui uma provocação que já é assunto para um próximo nível de estudo, papo de prova oral, hein? Essa ponderação que o legislador faz, essa lei que ele cria, ela é absoluta? É a palavra final? Ou o Poder Judiciário pode chegar depois, olhar para essa lei e dizer essa ponderação aqui não foi razoável, foi desproporcional? Fica aí a questão, que já entra no temaço do controle de constitucionalidade. Vale muito a pena aprofundar nisso. Bons estudos.